Olá, meu nome é Diego Yamagishi, eu sou um portô, acrobata, já fazem mais de 15 anos que eu desenvolvo nessa técnica e comecei nela e produzi nela e criei nela e sigo trabalhando com ela e é isso. Olá, meu nome é Marília Matos, eu sou acrobata há mais de 20 anos que eu pratico acrobacia e desde o ano passado nós começamos a trabalhar junto, aliás, ano retrasado já, porque a gente já está em 2021, a gente começou a trabalhar junto numa companhia até que formamos a nossa, criamos Mano a Mana em 2019 e em 2020 tivemos a alegria de ser contemplados pelo Fomento ao Circo da cidade de São Paulo. E agora, em contrapartida, além da produção do espetáculo, nós iremos produzir vídeos, aulas. A princípio, a gente trarei como oficinas presenciais, mas por conta do isolamento social, escolhemos transformar elas para 3 videoaulas que já vamos falar um pouco sobre. Hoje nós vamos contar um pouco para vocês qual a natureza dessas videoaulas. O que é? Bom, basicamente a gente vai trabalhar com vídeos gravados, que a gente vai conversar com vocês, trazer as informações, mas também trazer referências do truques e de imagens externas que a gente fez à parte ou que a gente já tinha de registro. Para quem se destina esse material? Esse material, ele na verdade a gente tenta trazer ele como um material muito amplo para alcançar desde as pessoas que estão iniciando na modalidade ou que têm interesse em saber mais sobre a modalidade, sobre pessoas que querem estudar um pouco sobre acrobacia, não necessariamente fazer, enfim, é para um público bem abrangente e que esteja interessado. Como que a gente faz isso? Trabalhando principalmente com princípios. Então não é que a gente vai dar conta de todos os conteúdos, mas é pensar princípios norteadores para alcançar o máximo de interessados possíveis. E por fim, para quê? Bom, a gente quer com isso, mas é criar um material e que tenha esse material que esteja acessível para as pessoas. Assim, acho que uma das dificuldades para quem pratica nessa nossa modalidade e que eu venho buscando há muito tempo, principalmente, é de não ter nada que a gente consiga acessar. A gente consegue trocar com pessoas quando a gente encontra, mas a gente não consegue achar em algum lugar de pesquisa. Ou nem, às vezes, em um conteúdo em outra língua, mas não encontra na nossa. Então, acho que a nossa maior prioridade é ter essa função de criar um conteúdo que pessoas possam alcançar de forma gratuita e possam compartilhar também, alcançando muitas outras pessoas mais. E aí fomentar também, né, a criação de mais materiais, porque a gente sabe que tem um monte de praticantes feras aí na modalidade, mas que às vezes não tem uma elaboração material para colaborar, então, assim, que ainda não fez. Então, também é um convite para mais pessoas entrarem nessa discussão e a gente ir crescendo na técnica. Nós escolhemos 3 temas que a gente acha muito importante para o desenvolvimento da técnica e que estão interligados entre si. Pelo menos é assim que a gente trabalha, que a gente acredita. Primeiro, evolução de truques, né? Tem um princípio que é circo. Então a gente quer evoluir, a gente ama o truque, a gente gosta de fazer trucão, né? Evoluir. Então, o que é necessário para a evolução? Como pensar essa evolução? Então, a nossa primeira videoaula vai estar focada principalmente nesse assunto. E a nossa segunda videoaula a gente vai falar sobre cuidado, ou seja, como trabalhar essa acrobacia com cuidado, porque ao mesmo tempo que tem toda essa parte que a gente gosta, ela também é arriscada. Então a gente quer encontrar os caminhos, trazer todas as referências que temos, como a gente pode fazer essa acrobacia com o menor risco possível, olhando para o espaço, entendendo todas as formas que tem para se trabalhar. Porque a gente entende também que
a evolução depende de você estar em segurança. Então, se é uma evolução sempre no risco, uma hora você vai ficar em casa encostado e aí não é legal. Então, como a gente faz essa evolução ser bacana, né? E a terceira, que é muito importante, que a gente acredita que está diretamente interligada com as duas primeiras, é criação cênica, já que a gente entende o circo como arte, né? E esse vem de um projeto de criação também, então a gente vai trazer junto com o nosso processo que foi o do Atravessando Lugares. Bora vir com a gente? Bom, nós vamos começar essa videoaula sobre evolução técnica de truques, falando, elencando os elementos que a gente considera fundamentais para o mão a mão. Um dos primeiros que eu gosto de trabalhar, quando a gente vai começar a falar sobre evolução também e entender, são exercícios de contrapeso. Porque aqui, como vocês podem estar vendo nos exercícios que a gente está mostrando, o contrapeso, quando a gente se junta para fazer ele, a gente muda a nossa referência de equilíbrio. Então, a gente parte de que nosso equilíbrio está em oposição, não no trabalho de forças, certo? Então, a gente, vendo pela imagem, a gente consegue ver que no momento que a gente está esticado com os braços ou esticado com as pernas, a gente sempre cria oposições que nosso centro de gravidade vira um compartilhado e não mais do que nosso centro anterior. Que não consegue entender que nosso centro mudou de lugar e que não consegue trabalhar a técnica, e a gente começa a fazer mais força do que precisa e muitas das vezes acaba fugindo do exercício que a gente está buscando. E aí é legal perceber que sempre a gente vai falar de entender e praticar, porque às vezes a gente está tentando, só que a gente ainda não entendeu o que é, e tem uma parte que eu entendi, mas eu ainda não consegui sentir, eu não consegui praticar. Então o contrapeso é uma dessas coisas que às vezes a gente acha que a gente entendeu e acha que tá em contrapeso, mas a gente tá fazendo uma força danada, então a gente não tá em contrapeso. Tem uma lógica que eu sempre penso, o exercício de contrapeso ele tem que ser leve, não tem assim, quase não sei se a gente faz uma força absurda. Se a gente tá fazendo uma força absurda, provavelmente a gente não tá em contrapeso, certo? E tem que entender que o contrapeso ele varia conforme as pessoas que vocês trabalham, porque o contrapeso é a partir do outro. Isso acho que é uma das coisas mais importantes de entender quando a gente faz uma mão, que todo exercício é a partir do outro. Se você não olha para o outro, o exercício não existe. Bom, outro item que é muito importante é o entendimento de equilíbrio. E quando eu quero dizer entendimento de equilíbrio, é entender como funciona equilibrar coisas e pessoas, porque isso a gente vai trabalhar constantemente. Primeiro, entender como se equilibra, né? Entender como a gente funciona para ser equilibrado. Como a gente fica em pé? O que define a gente estar em pé? Porque estar em pé também é um ato de equilíbrio. Então a gente aprendeu desde pequeno a ficar em pé, então a gente não pensa mais sobre isso. Depois de estar em parada de mãos, ou seja, estar equilibrando em parada de mãos, a lógica é a mesma. Então que são musculaturas que a gente não trabalhou ainda também e o entendimento muda. Então a gente tem que começar a entender como é estar, ou como é para estar equilibrado, mais do que pensar em estar equilibrado, certo? Então a gente pode também trabalhar isso com objetos. Entender que a lógica do equilíbrio, principalmente como portou, quando você está equilibrando alguém, é entender que a gente tem que antecipar o desequilíbrio. Porque o equilíbrio, quando a gente está equilibrando objetos ou pessoas, ele está sempre em movimento, né? A gente tem uma gravidade, a gente tem uma forças que puxam esses objetos ou pessoas, e a gente tem que estar antecipando esse desequilíbrio. Se a gente simplesmente fica parado, o equilíbrio não acontece. A gente precisa agir para ele acontecer. É legal porque a gente tem sempre essa ideia, né? Que equilíbrio é uma coisa parada, pelo menos muitas pessoas leigas têm essa ideia. Para eu ficar equilibrado eu tenho que ficar bem certinho num centro. Na verdade o equilíbrio é esse constante movimento que a gente está em relação a.
Então aí o entendimento de que a gente tem que ter em relação a um outro objeto ou a outra pessoa, e a pessoa, no caso que está sendo equilibrada, tem que sustentar uma posição para poder se equilibrar. Quanto mais se altera, mais desequilíbrio gera, mais difícil fica a leitura do outro para equilibrar. Bom, bacana. Entendi contrapeso, entendi o equilíbrio. E aí, que mais? A gente entende que é de fundamental importância o encaixe articular e o alinhamento ósseo. O que são essas duas coisas? Quando a gente fala de encaixe articular, tem a ver com uma direção favorável da sua articulação. E o encaixe ósseo tem a ver também com o alinhamento, em como a gente dissipa essas forças da melhor maneira possível para a gente carregar menos. E quando a gente intenciona carregar menos, significa ter mais possibilidade, né? Porque aí eu tenho a minha força para fazer o que o apoio sozinho já não faz, certo? Então, são duas coisas diferentes, mas elas estão profundamente interligadas, o encaixe articular junto com o alinhamento ósseo. Vamos pensar no mão a mão e agora vamos pensar na junção das nossas mãos. Certo? Quando a gente junta nossas mãos, se temos todas as articulações alinhadas, o apoio que ela sente é inteiro, ela chega até o ombro. No momento que temos uma articulação quebrada, vai para qualquer lugar. Aqui, quando a gente encaixa mão a mão, quando encaixa para a mão, a gente percebe que cada articulação ela se junta para ficar mais leve esse equilíbrio, para ficar mais fácil, para fazer menos força. E aí tem uma coisa que mas meu ombro não encaixa de jeito nenhum, então eu nunca vou conseguir fazer um mão a mão? Vai! Isso sempre a gente parte de um princípio assim, qual é a maneira de fazer com maior tranquilidade? Mas talvez não seja tranquilo para você, e não significa que essa seja a única forma de fazer, mas é uma das formas que a gente entende que é mais confortável. E cada corpo, junto com outro corpo, vai fazer infinitas adaptações. Conforme vocês vão ver nos movimentos, vão ter vários exercícios que você vai falar, nossa, mas aqui faz um pouquinho diferente, aqui não tá tão alinhado. É normal, a gente vai um compensando o outro e cada dupla, cada pessoa vai encontrando os caminhos também, né, de desenvolvimento técnico. Isso é uma coisa importante de falar, os caminhos são múltiplos, tá? A gente tá apresentando algumas coisas que a gente acha que colabora no desenvolvimento, mas não é a única forma de construir isso. E aí é legal porque o alinhamento e o encaixe são coisas bem visuais, né? Então se você sente que está muito pesado alguma coisa, algo tá muito, assim, nossa, tá muito absurdo, se filma, dá uma olhadinha, olha para ver se você não tá criando ângulos, ou seja, se você não tá criando diagonais que não sejam uma reta que se alinhe, entendeu? Então porque isso vai entender, você consegue entender um pouco mais sobre porque às vezes você está se matando. Fazendo uma força que você não precisava. Tá? Então é isso. Quando a gente fala sobre mão a mão, a gente de uma maneira bem genérica, a gente divide em dois tipos de mão a mão. Um mão a mão estático e um mão a mão dinâmico. A gente trabalha o dinâmico como base dos nossos treinos. Mas não tem como dizer que a gente não faz estático também, porque eles são todos vinculados. Mas quando eu digo a gente trabalhar o dinamismo, ou seja, entender o conceito de dinamismo, entender que a gente, como portador e volante, a gente tem que trabalhar sempre uma energia acrobática dinâmica. Ou seja, a gente está buscando um movimento. Então a gente tem que trazer essa energia junto com a gente e trazer essa energia para o outro também, porque no momento que a gente não consegue entender que é uma coisa dinâmica, a gente bloqueia os movimentos, para no meio do caminho ou interrompe e não vai até o final. É mais uma lógica de você entender que a gente quer uma brincadeira que eu falo que a gente quer sempre explodir, assim, meio que entre aspas, ir no máximo para ter essa energia, mas claro, sempre prestando atenção no outro também. Mas entender que a gente abre muitas possibilidades quando a gente ganha essa energia dinâmica. Quando a gente entende que a gente absorve energia e a gente expande essa energia. Por isso que eu sempre falo muito em duas palavras muito específicas para Porto, que é disponibilidade, ou seja, de receber energias e disponibilizar energias, e também de entender como molas. Que a gente é uma mola que a gente sempre contrai e expande, e que não é uma pedra, certo? Que a gente não tem que ter uma força bruta, não é que a gente não vai usar força, mas a gente tem que pensar muito mais na força como uma força dinâmica e não como uma força estática. E é muito parecido com volantes também, eu tenho a experiência quando a gente ensina, né?
Às vezes as pessoas estão tão rígidas, estão tão duras, porque elas escutam muito, né? Em geral, o volante escuta muito, fica dura, fica dura. Então a gente vai virando uma coisa tensa. E quem é tensa não comunica, né? Que leva a gente ao próximo tópico. Então, assim, a gente precisa estar disponível, conectado com o outro, né? Que um possa sentir o que o outro está sentindo. E para isso a gente precisa estar muito aberto, na verdade, muito poroso e não duro, né? Se os dois estão duros, em geral as coisas que são duras, elas resistem a um tempo, mas em algum momento elas também quebram. Então, coisas flexíveis não quebram. E aí entra um pouco no que a gente está tentando trazer nesse lugar da dinâmica, né? Como algo mais fluido. E aí entra em todos os sentidos, como a gente já falou antes. O equilíbrio, ele não é estático. O equilíbrio é um desequilíbrio que se conserta dinamicamente. Então, todas essas palavras, todos esses conceitos estão vinculados entre si. Então, eu quero que vocês elenquem essas palavras e comecem a pensar sobre elas, consigam trazer isso para vocês. E por último, desse nosso vocabulário de conceitos que a gente trouxe para vocês, acho que a que define mais o todo, porque também tem a ver com as relações, que não importa se você entender todas as outras, se você não se comunica, que no caso da nossa palavra comunicação, você não consegue passar para nenhum lugar ou não consegue desenvolver nenhuma das outras. Não importa se você seja a pessoa mais dinâmica, super equilibrista, que entenda sobre contrapeso, que consiga alinhar tudo, mas se você não comunica com o outro, você está sozinho. E mão a mão não existe sozinho. A comunicação, ela vai desde eu conseguir elaborar o que eu estou sentindo, ou o que eu preciso, ou como eu estou vendo uma coisa, até eu fazer chegar no outro. Por isso que a comunicação é muito importante. Se a gente constrói a nossa parceria com diálogo, com uma comunicação eficiente, tudo tende a evoluir. Agora, se o Diego é muito bom equilibrista e eu sou muito boa de contrapeso, mas a gente não se fala bem, a tendência é a gente começar a brigar. E aí é impossível construir uma técnica bacana, evoluindo, além uma coisa que é muito importante, a gente não vai ficar feliz. E pra gente, a felicidade é um bem inegociável, então vamos fazer algo que nos faça feliz também. E só para ter isso também em mente, a comunicação não entenda-se como a fala, tá? A comunicação ela vai além da fala, e acho que para todo mundo que já teve essa experiência de segurar alguém ou estar acima de alguém, a gente sente muito mais do que quando fala. Às vezes a comunicação falada, ela mais distorce e distancia do que aproxima. Não que a gente não fale, mas a gente tem que entender os momentos de falar, as formas de falar e o jeito de se falar, né? É tudo muito... O falar expressa muito, às vezes, mas não alcança o que a gente quer. Então, às vezes, sinta o seu próprio corpo e sinta o corpo do outro. E isso a gente consegue ter uma comunicação muito mais clara. Se a gente para escutar o outro, a gente vê muito mais do que ele está sentindo do que quando a gente quer escutar só pela voz. Isso aí é um processo, né? Porque se na comunicação já é difícil a gente chegar já se entendendo, na comunicação falada, imagina numa sensibilidade de eu perceber que a pessoa tá tensa, então eu vou mais devagar. Ou eu percebo, né, essas micropercepções que a gente vai desenvolvendo com o tempo e com o olhar para isso. Então não é apenas uma questão de tempo, tem a ver com onde você direciona o seu olhar. E por isso que a gente está chamando a atenção como um dos princípios fundamentais que a gente entende para fazer mão não.
Bacana, a gente trouxe um pouco dos fundamentos, que, né, é um vocabulário aí para vocês irem entendendo também como a gente se comunica. E agora a gente vai falar as funções de cada papel numa mão, no caso de duas pessoas. Como a gente falou na última de comunicação, para onde a gente norteia nossos movimentos, ou seja, para onde norteia nossas intenções, é o caminho que a gente vai construindo juntos. Então, se a gente não se entende ou não entende muito bem qual a função que a gente tem como portor, como volante, isso também vai nortear para um caminho que a gente não gostaria ou vai descobrir lá na frente que não gostaria, né, durante o processo. Então, a gente acredita que é muito importante, como eu disse antes, estar disponível sendo portor. Estar disponível para escutar, estar disponível de forma acrobática, estar disponível em todas as disponibilidades que você conseguir encontrar como pessoa e como acrobata. Então, você tem essa flexibilidade para olhar para outras coisas e agir de outras formas. Isso ajuda muito na hora do desenvolvimento mesmo. Se comunicar bem, como você citou antes, a comunicação, encontrando as formas, isso é encontrar mesmo, tá? A gente tem, claro que tem formas que a gente acredita que sejam melhores, mas elas são construídas em parceria, certo? Como se comunicar depois do truque, se comunicar. O ideal é sempre encontrar os tempos de vocês, que não atrapalhem e que os dois se entendam, certo? Cuidar, acho que assim, cuidar, acho que entender que o portor está ali não é para segurar de qualquer jeito, não. Segurar sim, só que a intenção ideal é cuidar mesmo a pessoa. A pessoa que está em cima de você, eu sempre falo que é a pessoa mais importante da sua vida naquele momento, independente de quem seja. Em que não sabe que situações não levem a portar a pessoa, pode acontecer muitas situações, seja de trabalho, seja de outra forma, para quem trabalha com isso, mas aquela pessoa que está em cima tem que ser mais importante para você, porque ela realmente está entregando a vida dela naquele momento. Não importa qual truque seja, o truque mais simples ele tem risco, certo? Então entender isso como uma das referências como portor. Tem uma coisa que o Di trabalha também, que eu sinto muita diferença, que é portar com conforto, né? Então ele tenta deixar nessa tarefa, né, de me dar apoios, de encontrar aí o caminho de ficar melhor para mim. Tem uma ideia de conforto que eu acho super importante, super especial, que faz a gente confiar muito mais no portor, que faz a gente se sentir muito mais à vontade, e estando mais à vontade, a gente vai estar mais confiante e a gente vai ter uma chance de ter uma precisão maior, uma chance de ser mais destemida também, porque tudo ali tá trazendo o máximo de conforto para eu também estar confortável em realizar as minhas funções. E tem uma coisa bem particular, assim, que foi vista durante meus processos de treinar com outras pessoas, dar aula, que é encontrar que os portadores têm uma tendência a querer resolver os problemas. Sim, mas eles querem fazer ação antes do problema acontecer. Então, acho que isso tem que ter uma análise, tipo, de pensar, a gente tem que realmente resolver, tomar ações, mas a gente tem que tomar ações quando elas acontecem. Então, a gente tem que entender as possibilidades e estar precavido para elas, porque acaba acontecendo que as pessoas reagem antes do problema acontecer. Isso é um problema, porque isso gera uma consequência de vir inesperado. Então, é antecipar situações problema, mas não antecipar ações diretas. Portor é uma figura de grande escuta e sensibilidade. Um bom portor é alguém completamente confiável. O Diego é um portor que me faz sentir potente, forte, apoiada e segura. Ele faz com que eu pareça muito corajosa, mas a verdade é que cada vez que eu vou alto, ele para tudo em sua vida naquele momento para me pegar. Boa. E o Di falou um pouco da função de portor, eu vou falar um pouco da função volante. Acho que uma das partes principais, né, que a gente aciona é sustentar posições. Eu sempre ouvi muito, tem que ficar dura, né, não pode se mexer, enfim, coisas que é sempre como se a gente não estivesse fazendo coisas. E sustentar uma posição enquanto o corpo gira, enquanto, enfim, você é lançado, é uma coisa fundamental para o sucesso da operação.
Então, tem além disso uma entrega de peso, usar o apoio que está sendo oferecido, né? Às vezes a gente tem uma tendência a recusar o apoio, né? Não, mas eu sou pesada, não, mas eu vou errar. E aí fica uma briga de leitura. Então, quanto mais previsível e legível nós formos, melhor para quem está ali em comunicação com a gente conseguir entender o caminho e realizar o que a gente acha que combinou, né? Então eu vou fazer um truque, tem um combinado ali. Ah, tudo bem, eu vou fazer um mergulho. Então eu vou no tempo e eu vou desenhar o movimento. Então esse movimento que eu desenho, é meu trabalho desenhar ele com o máximo de precisão. É o meu trabalho não tirar o braço, mesmo que eu esteja morrendo de medo, apavorada. O meu trabalho é esse, é sustentar a posição, é desenhar os caminhos com precisão, se comunicar com eficiência, né? Isso é uma tarefa dos dois lados, não tem jeito. E aí, assim, tem uma coisa sobre a relação de confiança que a gente estabelece, que também é uma responsabilidade das duas figuras, né? Como ser confiável e inspirar confiança, né? Para que isso fomente a dupla mesmo, né? E aí, assim, na verdade, a gente tá falando de papel de portor e volante, não como figuras fixas, né? Eu, quando sou portora, eu assumo essas funções de portora. E o Di, quando ele volanta, ele assume essas funções também. Então a gente não tá falando de personagens, né? A gente tá falando de funções. Volante é uma figura de grande escuta e sensibilidade. Uma boa volante é completamente minuciosa. A Marília é uma volante que me faz sentir potente, forte, apoiado e tranquilo. Ela faz com que eu pareça muito seguro. Mas a verdade é que cada vez que ela voa alto, ela desenha os caminhos com muita precisão. E uma coisa que é para os dois e que é para sempre, criem acordos, cumpram seus acordos. Parece assim uma coisa meio... Que tipo de acordo? Estou falando de um acordo de tomar decisões. Se eu quero fazer um truque, eu vou subir e descer por um lado, eu vou subir e descer por esse lado. Coloquem isso, realmente tentem criar essa lógica, que é uma coisa dos dois, e cumprir acordo faz muita diferença na segurança, na evolução, em tudo que você possa imaginar. Então pensem nessas coisas também. E aí acho que tem uma coisa nesse sentido, que parece que é básico, mas não é, de respeitar o tempo do outro, como o Di já trouxe, né? Ter uma escuta para isso. Então, se for fazer um truque que você sabe, sei lá, vou dar um exemplo nosso. Eu tenho muito medo de pé-mão. E eu faço, tudo bem, quando a gente tá treinando com mais continuidade eu tenho menos medo, mas de um modo geral não é uma posição confortável pra mim. Então se a gente tá treinando num lugar que tá barulhento, que tem muita gente e tal, não é o lugar pra gente fazer. Então se um dia vier e encasquetar, não, mas a gente tem que treinar e tem que ser aqui, vai ser muito ruim. Então como que a gente vai trabalhando essa confiança e esse partilhar de saberes aí de uma maneira que fique confortável pros dois e seguro, né? Eu acho que tudo isso faz parte do treino ser mais eficiente e vocês evoluírem com agilidade, assim. A gente sente que isso é uma coisa que nos ajuda muito, né? Então a gente sabe muito as dificuldades um do outro e coopera com ela, não briga com ela, né? E é isso, só que sobre segurança e sobre essas dificuldades, a gente vai falar um pouco mais na segunda videoaula, mas aí vocês já vão vendo que tá tudo bem interligado, porque quem que não evolui sem cuidado, e que não faz circo sem a arte, não faz a criança, enfim. E aí a gente vai seguindo. Vamos lá. Antes de continuar com o próximo tópico, eu queria deixar aqui uma revisão para vocês, ou seja, as palavras que a gente tem usado até agora, os conceitos que a gente trouxe para vocês ficarem com isso em mente realmente, porque vamos usar daqui para frente essas palavras e não sempre vamos explicar elas de novo. Então, se você precisar, sentir que necessita, dá uma voltada no vídeo e dá uma relida, reescutada e vendo o que a gente falou. Beleza? Então, vamos pro próximo agora. Bom, vamos lá. Antes da gente mergulhar de cabeça nos truques, no desenvolvimento técnico,
A gente gostaria de pensar juntos aqui por onde começar na técnica. Lembrando que a gente tem o truque, mão a mão, e a técnica. E agora a gente está falando da técnica, desse combo aí, desse guarda-chuvão de truques e de conhecimentos da técnica. Quando a gente pensou essas videoaulas, a gente pensou também em formular conteúdos que colaborassem com pessoas que trabalham com isso e que às vezes não estão nos centros, nas cidades. Então, a nossa conversa, por mais que seja para qualquer interessado, é especialmente para quem ensina. E por isso, a gente está trazendo também essa conversa de como começar no mão a mão. Nesse sentido, a gente elencou 3 fatores, que são os fatores que a gente usa já de forma mais espontânea, assim, mas que a gente pode definir assim para analisar essas pessoas que estão entrando como alunos, que estão interessados. E também, se você que quer estar vendo esse vídeo, se você quer aprender, você se perguntar essas 3 coisas para você também seguir por um caminho, né? Que seriam eles. De onde começa a pessoa? De onde começa você? Em que sentido começa? Como começa fisicamente falando, acrobaticamente falando. Você já teve alguma experiência acrobática antes? Você não teve nenhuma experiência acrobática antes? Você teve alguma experiência física? Digo física porque muitas experiências são vinculadas. Você jogou futebol? Você jogou vôlei? Você andava de skate? Enfim. Tinha quintal na sua casa? Subia em árvore? Todas as coisas que você faz fisicamente na sua infância, na sua juventude, na sua fase adulta, em qualquer momento, te trazem um repertório que te ajudam a trabalhar isso. Você brincava coletivamente, você brincava individualmente, enfim, todas essas coisas fazem sentido e te ajudam a entender para onde você vai. Se você não teve essa experiência antes, claro que vai ter um susto maior, vai ter mais medo, vai ter menos medo, vai ter reações diferentes a partir do que a gente trabalha. Então, entender de onde você está começando, ou entender de onde está começando o seu aluno, vai te ajudar a direcionar ou você se direcionar para o caminho que você quer. Depois, entender quais são os seus objetivos, qual é o objetivo da pessoa que você está ensinando. E a gente tem como objetivo, assim, interesses mesmo, assim. Por que eu quero fazer mão a mão? Eu quero ser um artista? Eu quero me divertir? Eu quero gastar um tempo? Eu quero ficar forte? Eu quero me conectar com essa pessoa que eu gosto? Tem muitos... Entender qual que é pra você e, no caso do mão a mão, entender o que é pro outro também. Porque se no momento em que não compartilha os objetivos, é muito difícil a gente se conectar de uma forma real para trabalhar a acrobacia. Então, entender os objetivos da pessoa, da dupla, o seu mesmo, são muito importantes na sua evolução também. E por último, entender qual é o seu gosto, qual a sua preferência estética mesmo, dentro do circo, dentro do mão a mão. Porque isso também direciona para tipos de truque, também direciona para tipos de movimentação, porque cada um, a gente tem o nosso, a gente acaba passando para os nossos alunos, porque não tem como, faz parte do que a gente é, da parte que a gente apresenta, e as pessoas vão vinculando, mas a gente gosta que elas vejam mais, porque eu não quero que fiquem igual ao que a gente faz, eu quero que a gente faça igual ao que elas quiserem, eu quero que elas tenham as próprias vontades, e isso só acontece tendo referências, assistindo coisas, relacionando com outros vídeos, com outras pessoas, com outros truques. Tanto que quando a gente fez nosso festival, que a gente fez um festival de mão a mão ano passado, era com esse objetivo de trazer para as pessoas que a gente conhece, que acompanham o nosso trabalho, e de outras também, outras referências. E o resultado sempre é muito legal, porque as pessoas gostam de coisas que a gente não necessariamente gosta, são coisas distintas, né? São pessoas distintas e eu acho que isso é muito legal. Quanto mais pluralidade a gente conhece, maior condição a gente tem de se aproximar, de se entender, né? A gente cabe mais quando tem mais possibilidades. Porque quando você está aprendendo, você também em algum momento vai desenvolver, né, um número e é isso que a gente sente, assim, às vezes
o nosso aluno não tem esse interesse por voar ou por explodir, às vezes ele gosta de coisas mais estáticas, e aí não tem problema, a gente ensina também, apresenta outras referências, e a ideia, na verdade, é até construir caminhos que nem existem, né? Quanto mais pessoas participam e conhecem, mais elas podem trazer um pouquinho delas, como é o que a gente faz no nosso trabalho, trazer um pouquinho do que é nosso, para ser só nosso, né? Algo que é um trabalho autoral, para colocar no mundo uma coisa diferente. E assim a gente vai construindo novos mundos também. E assim a gente também acredita que a gente evolui a técnica, né? Isso é mais uma evolução não só dos truques, mas da técnica em si, porque quando a gente tem opções de ver coisas, experimentar outras, a gente tem a chance de nascer um truque que a gente não viu ainda, ou uma forma de fazer o mesmo truque que corpos diferentes se encontraram para fazer. E acho que esse é o caminho que a gente busca na ideia de expansão mesmo, de entender que isso é muito maior quando a gente tem a opção de ver mais e fazer mais outras coisas. Então, estamos aqui, já demos toda uma base aqui para a gente falar sobre, então agora vamos falar mais sobre a evolução que a gente acredita sobre isso, né? Acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que o Muamon não se faz sozinho, certo? Então, o Muamon ele depende de outras pessoas para acontecer, e não é assim, depende só de uma pessoa, ele depende de mais pessoas. A gente pode, claro, treinar em dupla, começar em dupla, desenvolver, mas se a gente quer realmente evoluir, se a gente gosta de continuar evoluindo, a gente em algum momento vai precisar de uma terceira pessoa, de uma quarta pessoa, de quantas pessoas sejam, porque o cuidado dos movimentos depende de outra. Se a gente tem uma lonja, a gente com uma pessoa a mais vai conseguir trabalhar isso. Mas se a gente não tem uma lonja, o ideal minimamente é ter 4. 2 para fazer, 2 para cuidar. Então a gente tem que entender que o Muamon ele acontece em grupo. O Muamon é uma acrobacia coletiva. A gente só vai existir a partir dessa coletividade. E a gente vai falar mais sobre esses cuidados que a gente pode trabalhar na próxima videoaula. Mas por enquanto entendam que a evolução depende do coletivo. Um dos critérios que a gente elencou para pensar a evolução é começar do menor grau de complexidade e risco para o maior grau de complexidade e risco. Então a gente vai dar um exemplo com o truque que eu adoro, o pé-mão. Digamos que você tem um objetivo, você viu uma apresentação e falou: nossa, eu vi um pé-mão esticado, sonho da minha vida, quero fazer amanhã. Só para quem não sabe, o pé-mão esticado, portô em pé, braço esticado, volante em cima das mãos do portô. Talvez se a gente conseguir uma imagem, a gente coloca ela em algum lugar por aqui. Se não, imaginem. E aí, qual que é a ideia? Se eu quero fazer esse truque, eu preciso começar, primeiro, de uma forma segura. Então, a gente começa de um modo geral, né? Bem geral. Portô deitado, volante, pezinho na mão do portô. Nessa situação, é o momento de ajeitar o apoio, de entender a posição, né, para volante e para portô que estão ali, né, na sustentação, essas minúcias da posição. Criar uma resistência, criar a força específica da posição. Entender o equilíbrio. Entender o equilíbrio na prática, né, para as duas pessoas. E daí, quando você sente que está estável essa posição, você pode começar a pensar em, por exemplo, fazer essa mesma figura, só que no esticado deitado, né? Então, portô deitado, volante em cima das mãos do portô. E aí, tanto esticando quanto com alguém cuidando, ou a gente segura no pé do portô, por exemplo, ele estica e a gente se posiciona. São adaptações, né? Para uma evolução. Tô confortável, tá bacana, as duas pessoas estão ali se sentindo bem nessa posição, a gente começa a pensar em evoluir de altura. Então, a gente vai fazer agora sentado. Portô sentado, o volante tá sempre em pé, né, gente? O pezinho lá encaixado. Sentimos conforto. Nesse momento é o momento de, inclusive, construir essa montagem, né? Por exemplo, da segunda altura pro pé-mão, para que ela esteja firme para quando você estiver de pé. Então, isso é uma possibilidade. E aqui, para a gente ter um pouco da evolução que a gente pode ter com dinâmicos, a gente mostra uma subida com o pé-mão e o trabalho de tempo, que são os tempos que a gente faz junto para se preparar para um lançamento.
E aqui, a partir desse vídeo, a gente consegue ver um pouco do que a gente pode ser feito quando um pé mão já está mais dominado, tendo sempre uma subida e uma descida no caminho. Um adendo sempre importante para qualquer truque é como eu subo, como eu desço. Isso tem que ser sempre definido, isso tem que ser sempre acordado, e isso tem que ser, tipo, pensar nisso antes de subir. Não adianta subir sem saber como desce, e não adianta chegar lá e perguntar como é que eu subo. Como é que eu Certo? desço? Não, chegar lá para subir, né? Na terminal, entendeu? Então, chegar no meio do caminho e pensar, como é que eu cheguei, o que eu faço agora? Essas perguntas elas não devem acontecer. E isso acontece muito, por isso que a gente tá falando. Então, enfim, seguindo esse processo. Então, as coisas vão ficando mais complexas e que tem que sempre ter um grau maior de risco. Então, atenção nisso desde o começo, porque às vezes quando a gente tá ali embaixo, tá só uns 10 centímetros do chão, só meio desleixado, não presta muita atenção, não se liga muito na mão. Esse é aquele momento de estar os detalhes muito atentos, tá? E a gente vai continuando. É importante isso que o Di trouxe da atenção, porque o nosso treino é de tudo, inclusive da nossa atenção. Então, se a gente treina a dispersão, a gente vai chegar nos outros momentos também dispersos, comunicando mal. Então, em tudo. E a gente não tá falando de ser tenso, né? A gente ri o treino inteiro, a gente brinca. Mas tem uma coisa que é, a comunicação precisa estar em primeiro lugar. Então, no momento que a gente está fazendo alguma coisa que precisa de atenção, a gente fica atento ao que a gente está fazendo. E daí, claro, o próximo caminho seria você sobe numa segunda altura e aí seguraria esse pé-mão aí para começar a pensar, né, a evoluir para um esticado, aí provavelmente ou com gente cuidando ou com longe, mas enfim. Vocês viram como a gente foi aumentando o grau de dificuldade de risco, colocando, por exemplo, esse fator da altura. Teriam outras possibilidades, mas esse é um que fica bem legível, né? Porque vai de baixo bem para cima. Só uma observação pequenininha aqui. Isso aqui a gente não usem de referência como fazer esse pé-mão esticado. A gente está dando exemplo do caminho. Então tem como, a gente não está explicando como você sobe, a pegada ideal. Não é um vídeo aula sobre o pé-mão até o esticado. Inclusive, a gente tem um vídeo sobre o pé-mão aqui no nosso canal. Então, se você tem interesse em aprender o pé-mão, aí a gente vai falar no detalhe sobre a pegada, sobre tudo. A gente vai deixar vinculado o vídeo aqui e na descrição também. Aí todos os vídeos que a gente forem dando de referência, a gente vai jogar tudo nas descrições aí também. E se vocês forem fazer, manda mensagem pra gente que a gente vai amar, vai ficar muito feliz. Certo? Então, o ponto aqui é só a gente entender como pensar essa evolução técnica, tá, gente? E não, a Marília me explicou como é que faz pé-mão esticado, depois de amanhã eu tento. Pelo amor de Deus, não façam isso. Então pensar, de baixo para cima, menor risco, maior risco. A lógica seria essa para qualquer truque que venha se fazer. E entender que o pé-mão pode ser que não seja o seu momento ainda. Então talvez seja outro truque, talvez seja uma parada de ombro, talvez seja enfim, o truque e o nome que tiver, porque tem muitos nomes de muitos truques. Mas entender que como você consegue olhar para um truque que você quer aprender e colocar ele do menor para o maior risco. Você colocando essas dimensões, né? Tem outro fator, por exemplo, quanto mais apoio, em geral, menor a complexidade, né? Quando eu vejo lá a pessoa, um braço em cima de uma mão, né? Então tem uma mão lá de um braço, é uma complexidade maior do que uma parada de ombro nos pés, do Di com a mão dada. Então eu tô ali numa outra posição que eu tenho 4 apoios, né? Eu tenho os 2 pés do Di e as 2 mãos. Ali em cima eu tenho uma mão só de apoio. Então isso a gente consegue ir tendo referência de, esse é um truque legal, eu quero fazer esse um braço, então eu vou trabalhar para ele, mas vai ser um caminho mais longo. Esse com mais apoios eu tenho mais chance de conseguir mais rápido, encontrando os caminhos. Bom, já falamos que a gente precisa de mais de 2 pessoas, já falamos de um menor grau de risco e dificuldade para maior. Agora falaremos sobre experimentar as posições separadas antes de juntar. Isso já demanda um pouco mais de entendimento do movimento, mas a gente tem que tentar sempre buscar isso. Como a gente conseguir separar um movimento de dupla para uma prática, claro que não vai ser a mesma, mas mais próximo para o individual. Para quê? Para a gente já trabalhar um pouco do que pode ser. Isso vai diminuir o risco, porque assim a gente já vai conseguir, como portou, entender muito o que está acontecendo, fazer as forças mais ou menos certas.
como o volante é a mesma coisa, entender o que vai acontecer, se eu tenho que inverter, como é inverter, e todas essas pequenas ações. Então a gente tem que tentar sempre indo encontrar essa forma de trabalhar individualmente, porque isso facilita muito o trabalho no final, isso diminui o nível de coisas a se pensar, porque quando a gente tem muita coisa para pensar, a tendência é a gente errar alguma coisa. É muito normal, entendeu? Porque a gente tem muitas coisas para elaborar, além disso, ignorando o medo, ignorando essas coisas que já mexem com a gente. Então, quando a gente tem, sei lá, eu tenho que pensar que eu tenho que pular, que eu tenho que inverter, que eu tenho que mudar minha mão para um lugar, que eu tenho que mexer o cabelo pro lado assim. E que eu tenho que contar que a outra pessoa vai estar lá para me segurar. É. Ou que a pessoa vai fazer o caminho certo e não vai dar uma cotovelada na minha cara. Entendeu? Então, a gente ainda tem que pensar em tudo isso. Então, quando todas essas coisas estão envolvidas, em que não elaborou nem um pouquinho, e não é que vai dar para fazer tudo. Claro que se o exercício, vamos pensar num exemplo que o exercício a gente divide em 6 partes. Se a gente conseguisse dividir o exercício em 6 partes. Bem dificilmente as 6 partes a gente vai conseguir fazer individualmente. Tem partes que vão ter que ser juntos, mas a gente consegue pelo menos dessas 6. 3 trabalhar sozinho, significa que as outras 3 a gente já vai trabalhar com mais tranquilidade para em si juntar tudo e fazer o truque. E aí tem uma coisa que, assim, especialmente volantes, tem uma variação maior de posições. E às vezes a gente não se dá conta da nossa posição até estar nela. Então, o nosso exemplo vai ser com mão a mão. Talvez você pense numa mão e fale, legal, não, vou fazer assim. Só que aí na hora que você tá sozinha no chão, que é a pessoa que vai te portar tá te segurando pra te ajudar, e você vira de ponta cabeça, te dá uma sensação muito louca, você fica com medo, você, né, só que você tá no chão com alguém cuidando de você. Se isso fosse sua primeira experiência na mão de outra pessoa, talvez sem alguém para cuidar, seria terrível. Então a ideia também de experimentar essas posições antes é sentir um pouquinho do que você vai sentir antes de estar na situação. E aí você pensa, então, para mão a mão, o que o portador pode fazer? Individualmente, o melhor que pode fazer é entender como equilibrar objetos. Assim, acho que é um exercício, eu brinco muito para quem fala, assim, porque eu também faço malabares, também sou malabarista dentro do circo, falou que malabares e equilíbrio de objetos ajudam muito a ser portador. Porque eles te dão uma noção de objetos voando, né? E que dão uma noção de equilibrar outras coisas. E quando a gente faz uma mão, a gente também está fazendo essa função, a gente está equilibrando, e algumas vezes, quando começa a ter mais dinâmico em lançamentos, a gente também está jogando as pessoas para cima. Então, ter esse entendimento de equilibrar objetos pro mão a mão, o truque, é importante. Ele te ajuda a entender o ideal. A gente procura objetos com um pouco de peso, se possível, um peso considerável, que a gente consiga até fazer um pouco da resistência e da força, para também a musculatura entender, a musculatura sentir essa pressão, e que gere um desequilíbrio complexo, né? Não adianta ser uma coisa pesada, mas que não gere nenhum tipo de desequilíbrio, porque fica muito fácil e não é a lógica. A lógica é tentar o mais próximo de chegar aqui no movimento. Conforme o Di já antecipou um pouquinho, uma das ideias é dividir o exercício no máximo de partes que você conseguir. A gente tem uma videoaula que mostra muito isso, que a gente vai vincular, que é a videoaula da subida por dentro. Mas a gente vai explicar um pouquinho a importância disso agora. Então, a ideia disso, já vinculado com a ideia de fazer individualmente, já com a ideia de ir para o grau de um menor grau de dificuldade para o maior grau de dificuldade, é você conseguir construir esse caminho por partes. Uns truques que começam a ficar mais difíceis e também mais perigosos, o ideal é entender as bases dele. Então, se eu preciso fazer um mão a mão, o que eu preciso fazer antes de fazer um mão a mão? Eu preciso ter, se o mão a mão for em pé, óbvio, né? Se a gente faz uma segunda altura, a gente tem que saber fazer segunda altura para poder fazer mão a mão em pé. Não adianta a gente não saber fazer uma segunda altura para a gente querer fazer mão a mão em pé, porque a gente vai ficar com medo da segunda altura, enfim, e vai gerar várias outras coisas. Então, é como a gente organiza, a gente pensa no que a gente quer fazer, divide os exercícios e vai fazendo um de cada vez. Certo? Então, imaginemos que nossa subida por dentro ela é dividida da forma que eu encontrei em 4 partes. O salto inicial, a passagem do quadril, a desenrolada da parada, e a recepção.
às vezes, a gente também tem que analisar que se tem muitas coisas desse exercício que a gente dividiu e que não faz, talvez não seja o momento de fazer esse truque ainda, tá? Isso é uma análise que tem que ser feita por cada um. Porque se você chega e quer fazer um truque, que são divididos, como eu disse outra vez, em 6 partes, dessas 6, você não consegue fazer 5, E aí é legal, porque à medida que a gente vai pensando criticamente, né, o nosso desejo de fazer essa videoaula também é ajudar a gente a pensar como você mesmo lê o truque que está no momento de fazer e qual não. Porque a ideia não é que a gente só faça o que a gente sabe, porque senão a gente não evolui. Só que eu preciso ter um mínimo de senso que me diz, esse truque aqui eu tô numa possibilidade de fazer. Esse truque, ainda não, eu vou me desgastar, eu vou me frustrar, eu posso me machucar à toa. Então a proposta é, principalmente, você não ter que perguntar pra mim se você tá pronto, é você olhar, dividir o truque e falar, tá, tem várias coisas aqui que eu consigo, então eu posso começar a desenvolver um olhar para esse truque. Esse aqui que, a maior parte eu não sei e não tenho ideia, porque uma parte a gente faz muito isso, a gente olha um truque e fala, nossa, que legal, isso aqui tem a ver com aquilo que a gente faz. Vamos pensar aqui as partes, aí a gente tem um amigo que a gente consegue aqui longe, então assim, a gente tem maneiras de estruturar para que aquilo se viabilize. Quando não tem uma lonja, a gente espera, dependendo do que for. Dependendo do que for, a gente faz com bastante colchão. Assim, não tem nada mais importante que a nossa segurança. Então, é realmente uma coisa importante de se pensar como elaborar isso, porque isso também nos deixa mais calmos, num sentido de, não, a gente tem condições de fazer, já teve truques que a gente falou, não, a gente tem condições de tentar, com um colchão vai dar certo, porque eu sei essa parte, você sabe essa parte, e nesse meio aqui a gente se encontra, então a gente vai fazendo com menor grau de intensidade até uma hora, até encontrar o caminho. Então a ideia não é nem encorajar, nem desencorajar, mas é ter um pensamento crítico do que é seguro a gente fazer. E aí a gente só linka mais uma vez, como tudo vai sempre se conversando, é você ter uma comunicação com você mesmo e com a sua dupla, para você entender o que a gente consegue fazer. Quando a gente se entende bem, a gente sabe que, tá, isso aqui eu nunca fiz, mas eu sei que dá pra fazer, porque eu tenho já essa estrutura pra fazer, já entendi mais ou menos. Ou esse aqui, nossa, esse aqui jamais, eu não consigo nem esticar meu braço ali, como é que eu vou fazer isso aqui? Que muitas vezes é um tipo de exercício que depende de uma flexibilidade que talvez eu não tenha, então entender que trabalhar. Enfim, encontrando realmente, se conhecendo a dupla, você consegue definir melhor esses caminhos e olhar para o truque sempre dividindo a maior quantidade que você conseguir de cada movimento. Ver que as coisas vão sempre ficando mais, né? Mais juntas, vão fazendo mais sentido porque elas se conversam e a ideia é que se converse mesmo. E agora a gente vai falar sobre uma coisa que a gente vai percebendo durante um pouco também, que é agrupar truques similares. Ou seja, a gente gosta muito de fazer subidas para o Momo, certo? Então a gente foi percebendo isso durante, não foi uma coisa que começou nossa, a gente vai fazer subida. Não, a gente começou a treinar e percebeu que a gente gosta de fazer muitas subidas. Então elas se conversam muito. E a gente percebe que a gente acaba criando uma base sobre as subidas que nos ajuda a aprender outras subidas. Então isso no final acaba que a gente aprende mais rápido, desenvolve mais rápido subidas para uma mão, porque a gente acaba criando uma base de repertório sobre isso e a gente consegue olhar para uma mão que a gente fala assim, nossa, parece tão diferente, mas se a gente olhar para ela como um caminho próximo, a gente vai chegando para fazer muitos truques diferentes que no final seguem conversam da mesma forma. Acho que tem uma parte disso que a gente está tentando decupar, que é justamente à medida que eu vou fazendo esse trabalho, porque é trabalhoso, né? Eu decupar o movimento, pensar educativos, fazer separado, fazer junto, o corpo vai também ganhando repertório para encontrar saídas, para encontrar lugares que, de repente, se você fosse direto para aquele truque, você não conseguiria. Então, tem algumas coisas que a gente realmente, como a gente falou, a gente foi se percebendo gostando muito de subidas. Então, a gente viu uma subida e falava, vamos tentar. E a gente pensava os caminhos para tentar. Nesse sentido, acho que a segunda altura sempre foi uma grande aliada de meio do caminho para uma mão. Então, a gente fez muitas subidas que passam pela segunda altura para chegar numa mão. A gente vai compartilhar aqui algumas subidas que a gente foi desenvolvendo, que a gente gosta, algumas que ainda estão na longe, algumas que a gente já conseguiu, nem todas foram com longe, assim, longe é uma coisa super recente pra gente, a gente passou a maior parte do começo da dupla
que ainda tá no começo, mas o comecinho foi sem lonja, foi muito, né, muito na vontade, na energia, com colchão, com cuidado, mas muito mais assim, pensando, né? Pensando para fazer da melhor maneira possível, sem dano. E à medida que a gente vai elaborando, as próximas ficam mais fáceis, fica mais compreensível o que faltou. Então a gente também desenvolveu uma comunicação melhor, de falar, eu sinto que aqui tá me faltando o impulso. Ele fala, tá, eu vou empurrar mais. Aí às vezes ele fala, eu tô empurrando e não tô te achando. Então a gente começa a elaborar uma conversa que a gente se entende nela. Né? E aí acho que aproveitem, né, numa brincadeira de estudo também, olhem os vídeos e percebam o que é similar entre eles. Né? Com as referências que a gente vai mostrar para vocês, olhem eles, se quiserem parem, assistam, vejam de novo, mas vejam o que é parecido. Claro que eles começam de forma diferente, alguns começam de forma parecida, outros começam de forma diferente, mas todos acabam passando por referências muito iguais, assim. Então, façam esse exercício para vocês também, fica como uma reflexão, porque a nossa ideia também é isso, trazer reflexões a partir do que a gente está mostrando, né? De que quer que fique com as informações que a gente está passando pela forma que vocês pensem mais sobre isso, falem mais sobre isso e, como eu já disse outra vez, manda uma mensagem, marca a gente alguma coisa e vai refletindo junto com a gente, porque a nossa ideia é essa, é trocar também. Então aqui estamos para falar uma coisa que a gente comentou já, que é sobre o entendimento dos papéis agora. A gente falou sobre o que a gente acredita ser portão e volante lá nos conceitos, mas agora a gente é importante entender os papéis no truque. Ou seja, o que eu tenho que fazer no truque? Cada papel bem definido. Qual é a sua função especificamente nesse truque? O que é que você precisa fazer para que o truque aconteça? E por que a gente fala isso? Tem uma tendência mais comum entre portos homens de quererem resolver tudo. A gente sabe que tem várias coisas que envolvem isso, que não envolvem só em relação à acrobacia, em si, a sociedade machista e tudo mais, mas eles têm uma tendência de querer resolver o problema. Só que o problema nem existiu ainda. O problema é que eles imaginam que terão. Entendeu? Então, o que isso gera, né? Se a gente pensa em qualquer truque, principalmente nos dinâmicos, a gente tem uma função específica, o portô. Falando de uma forma muito genérica, mas para quem entende. O portô tem a função normalmente de se posicionar, empurrar e amortecer, de forma genérica. Enquanto o volante tem normalmente que saltar, empurrar também, só que outro tipo de empurrada, e muitas vezes inverter ou fazer alguma acrobacia e chegar numa posição e sustentar. Essas são as funções de cada um. Quando eu, como portô, quero empurrar e ainda quero posicionar ou inverter ou fazer a função no volante, eu acabo alterando o corpo dela de alguma forma. O que isso acontece? A pessoa nunca percebe o que está acontecendo. E a tendência é que o movimento não tenha continuidade. Porque o movimento é para ser em conjunto. Quando eu faço a função do outro, eu no final das contas atrapalho o outro. E às vezes dá certo, não é que não dá certo. O movimento funciona, porque assim, dependendo de como está o movimento, as pessoas estão bem disponíveis, estão com força, estão com um monte de N motivos que vai dar certo. Só que a gente limita muito a nossa evolução aí. Porque assim, uma pessoa não faz a outra função e a outra não aceita a função do outro. Isso vira uma bagunça acrobática que é difícil de ler. É difícil de ler isso, no final das contas acaba sendo difícil de ler. Um exemplo que é muito, assim, muito visível, a gente vê muito na subida por dentro, né? Que alguns chamam de rachê, de patesca, que é o portão empurra e puxa de volta para montar o quadril da volante. E aí, assim, tudo bem, você precisa fazer aquele truque, ele precisa sair na hora, beleza. Agora, como uma construção técnica, é muito ruim, porque para volante depois entender esse desenrolar que é contínuo, ela só vai, a volante só existe junto com o portô, né? A volante, ela depende dessa experiência junto. Então, se a experiência dela junta tem uma ruptura, tem um corte na parte da experiência, ela nunca vai elaborar essa parte da prática dela. E aí, nos outros truques que tem voo, que não vai ter como dar um solavanco para terminar ela vai ter perdido essa possibilidade de desenvolver ali, no momento que ela tá segura, que ela tá, né, em contato. Então, na aula sobre Patesca, ele fala muito detalhadamente sobre a importância desse caminho ser um pouco mais
coletivo e orgânico, né? Ser nutrido pelas duas partes, mas aqui a gente achou que era importante trazer que isso vale para todos os truques. E aí, dando um exemplo, né, como aula, quando a gente tem, né, como professor, tem um lugar com segurança que a gente pode, principalmente com longe, que é um lugar mais ideal para esse tipo de coisa, é fazer assim. Eu sempre proponho, né, quando for fazer exercício, não faça a função do outro de jeito nenhum, mesmo se você sentir que está precisando. Porque a função da lonja, no meu entender e no jeito que a gente trabalha, não é que o outro resolver o problema, é cada um fazer a sua função. E eu, como longeiro, mas também como parte daquele exercício, porque aí quando a gente está na noite a gente faz em 3, é fazer que o movimento aconteça e as pessoas só se preocupando com o movimento. Porque quando não tem um risco, a gente pode experimentar outras coisas, porque a lonja tira esse risco, né? Se a lonja está bem posicionada e bem presa, não tem nenhum risco, a não ser que for o longeiro tiver experiência, ou a longeira tiver experiência. Não tem nenhum risco só se tiver um erro da parte do quem está na lonja. Então a gente consegue ir por esse caminho. Então acho que esse entendimento ele é muito importante na evolução, porque quando a gente trabalha sem esse entendimento das funções, infelizmente a gente para de evoluir em algum momento, porque a gente bloqueia todas as possibilidades. E a gente bate às vezes em algumas teclas repetidamente, porque é uma coisa que acontece muito, assim, mas eu fiz isso para dar certo o truque. Tá, mas você tá na lonja, a ideia é os dois aprenderem o que precisa fazer, o que precisa ser feito, e não você conseguir o truque hoje, agora, né? Conseguir chegar no final do truque. A ideia é uma construção técnica de longo prazo que te dê, que seja uma empurrada que te ajude depois a fazer curvetas e receber pancadas, enfim, e para volante e para o volante também. Então, para a experiência ser completa, eu elaboro tecnicamente cada parte e não eu vou em direção a finalizar esse truque que eu quero chegar na posição final, mas como eu desenvolvo ele e que isso vai me dando uma formação. E aí, para complementar tudo isso, né, para ter entendimento, é sempre bom pensar em rotas de fuga, né, no exercício de como a gente, principalmente para quem está em cima, né, acho que quem está embaixo não necessariamente tem que pensar em rotas de fuga, mas tem que pensar em rotas de cuidado, elas são complementares. Né? A rota de fuga é assim, se deu alguma coisa errada, o que eu faço, e quem está em cima, né, para onde que eu vou, qual a minha reação, e quem está embaixo, se tem alguma coisa errada, o que eu faço. Porque senão essas rotas de fuga, se não se pensa sobre isso também, a gente acaba se machucando com uma situação que não tinha que se machucar, né? Então acho que ter esse olhar, aí também é uma coisa de muito cada truque, e aí também o entendimento de como cada truque funciona, para saber como cuidar ou como escapar de cada situação. E entender também como você está se sentindo na hora, assim, nesse projeto, né, atravessando lugares, quando chegou a mochila, nossas primeiras experiências, né, foi tudo muito estranho, né, esse terceiro corpo entre nós aí tentando organizar os equilíbrios, e aí a gente começou a se entender mais e começou a fazer a patiesca, né, a subida para mão a mão. E aí a negociação foi essa, eu falei, a gente colocou colchões atrás, porque se fosse para frente ele caminhava, se fosse para trás eu falei, você me abandona, porque eu quero poder cair no colchão, não vai me buscar porque eu tô com medo de bater nessa cadeira. Então ali era uma situação específica que o combinado era, se eu for pra trás, me deixa aí, não tenta me segurar, não tenta me virar. Sim. Então acho que tem isso também, quando a gente não combina, cada pessoa tem uma reação. Mesmo quando combina, isso pode acontecer, mas a tendência é
e melhorando essa rota de fuga. Então, é super importante em cada truque combinar antes, se a gente quer ir pra lá, e isso também tem a ver com cuidado, que a gente vai falar mais na aula de cuidado, né? Como posicionar colchões e tudo mais. Como estruturar o seu espaço, mas entender isso, que entender as nossas funções no truque, entender nossas funções no pós-truque, e nossas funções antes do truque, entender nossas funções como um todo. Se entender na função de uma maneira ampla, favorece a evolução técnica. Então, da mesma forma que fizemos nos conceitos, a gente faz uma passagem aqui final para dar uma revisada no que foi dito. A ideia é para vocês lerem essas pequenas frases, relembrar, e se tiver alguma dúvida, como eu disse antes, voltem nos conceitos, voltem aqui no que a gente falou sobre evolução. Beleza? E agora a gente deixa com vocês aqui nosso trechinho final da nossa videoaula. É isso, né? A gente construiu com vocês aqui toda a nossa base e que a gente acredita sobre a evolução do truque, os cuidados, as formas, não sei o quê, mas também vamos falar agora como a criação, a parte artística, a gente está falando de circo, né? Como ela está vinculada a todo esse processo. Acho que a gente não tem como não falar, porque a gente acabou de sair de um processo de criação que pra gente fez, é muito importante e foi muito bom esse processo. E perceber como é importante a gente estar sempre trabalhando isso durante a evolução, porque senão a gente se limita a truques. E não que isso não seja divertido, isso é ótimo, a gente adora, a gente se diverte pra caramba fazer isso. Só que quando a gente vai pra cena, o truque é uma parte do que é a cena. Quando a gente está só trabalhando os truques durante nossos treinos, a gente simplesmente está muito vulnerável em cena. Tem uma coisa que se a gente não se acompanha, não se equipara nesse desenvolvimento, tem uma grande chance de a gente chegar em determinado momento com truques de um alto grau de dificuldade, que deixam a gente tenso, para se colocar numa situação de apresentação, que vai aumentar ainda mais o grau de tensão. Então, assim, essa exposição, né, esse estar em público, estar em cena, essa construção de comunicação e de sentido, ela precisa estar no mesmo pé de evolução que o meu desenvolvimento técnico. Então, a gente, né, sei lá, eu brinco muito isso em aula, aprendeu 2 truques, legal, vamos construir uma apresentação agora, vamos fazer uma entrada, um truque, uma ligação para outro truque, uma ligação para sair. Porque a gente precisa entender que o truque é uma parte que a gente ama, uma parte que a gente se joga nela, mas o desenvolvimento artístico, ele também é um quesito técnico e ele também precisa se desenvolver, né? E a gente só consegue desenvolver trabalhando ele. Além disso, tem uma coisa que o truque, né? Ele gasta uma quantidade de energia, uma quantidade de tensão, que a gente não consegue fazer os truques todos ligados. Então a gente começa a pensar em aprender outras coisas à medida que a gente sente essa necessidade, né? Aí eu começo a pensar, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer um bracinho, vamos fazer uma dança, né? Enfim, até que a gente consiga realmente elaborar para além disso. Mas inicialmente o mais natural é esse, a gente, né, deixar ali um arranjo bonito com tudo que a gente está fazendo para juntar os nossos truques e poder apresentar. E a gente entende isso como fundamental para o desenvolvimento técnico, porque é parte integrante do que é o circo, que é a arte, e não significa que se que você não possa aprender só os truques e praticar só os truques, mas a gente entende que é parte integrante da técnica mão a mão, a parte artística, tanto quanto o truque. A gente está falando sobre mão a mão, sobre essa técnica que é uma técnica que está dentro do circo, que é uma arte, né? Mas além disso, a gente entende que essa parte que a gente esse repertório que a gente vai gerando, além dos truques, ele vem muito do que é da gente, né? Então ele vem muito do que está dentro da gente e que a gente vai colocando isso para fora, né? Os truques também estão vinculados, né? Eu pessoalmente fui percebendo isso, né? Quando eu comecei a fazer circo eu não percebi, mas com o tempo que eu fui fazendo já por mais tempo, eu percebi o quanto se portou para mim fazia sentido com quem eu era, né? Então tava muito além de fazer só acrobacia, sendo que eu sempre fui para ir treinar muito truque, não sei o quê. Mas quando eu percebi o tamanho dessa função de portou e que essa
dos truques que eu fazia tinham a ver com a minha essência e com a minha origem, de eu ter uma adesão mais para o dinâmico, porque eu sempre fui alguém que gostava muito, eu tinha muito essa energia dinâmica quando pequeno, que eu sempre gostei de fazer atividades coletivas, de integrar com pessoas, e como isso me fez entrar, porque eu comecei a fazer circo, tinha outras opções, mas eu fui de cabeça a ser portor. Foi uma coisa que, assim, não teve uma explicação lógica para mim na hora, mas eu amei aquilo de um jeito muito mágico para mim, para não dizer outra forma. E eu nunca achei que eu ia ser da arte, por exemplo. Então, quando você entende isso como um todo, você percebe que aquilo está tudo vinculado e que aquilo que vai te trazendo sua identidade também. Sua identidade de truques, os seus repertórios de sequências, os seus números e também a sua expressividade. Eu acho que a evolução da mão a mão, ela vai muito além do truque, ela está vinculada à arte e ela está vinculada com quem você é. Quando você consegue trazer e juntar isso no seu dia de treino, nos seus ensaios, na sua parceria, acho que aí você começa a sentir também uma satisfação do que traz, que é o que a gente tinha falado antes, que é o resultado de estar feliz, né? A gente quer treinar porque a gente gosta, mas é porque a gente quer estar feliz também. Se no final a gente faz tudo isso e está frustrado ou está triste, tem uma coisa que está meio errada. E acho que pra gente é muito importante estar feliz. Foi uma das mudanças da vida, de fazer o que eu quero, como eu quero e como eu quero. Acho que faz parte para mim esse sentimento quando eu faço mão a mão, e faz parte para mim colocar isso no progresso da evolução e da técnica. A gente ainda tem uma videoaula que vai falar mais longamente sobre criação. A gente só fez esse tópico aqui para dizer, não separem, né? A gente tem essa mania às vezes no circo de fazer, vamos, principalmente na verdade em escolas de lazer, assim, né? A gente vai e aprende um monte de truque, aí chega no final do semestre e aí a gente fala, bom, agora vamos montar uma apresentação com a pessoa que aprendeu um monte de coisa completamente desvinculada de mostrar para os outros. Então, como a gente ir incluindo isso, tanto nas nossas práticas pedagógicas quanto nas nossas práticas, como que eu incluo o processo artístico nesse fazer, né? E aí entra muito isso que o Di falou, pelo menos o nosso processo de ir atravessando lugares, foi um mergulho dentro da gente mesmo, né? Com o apoio da Bia, nossa diretora. Então, tem todo um total outro sentido, né? Quando eu me percebo num processo que tem profundamente a ver comigo, e isso chega também nas pessoas. E aí, assim, importa muito menos se você vai fazer o trucão ou um truque que não é considerado um trucão. Importa muito mais como você fez essa composição e como isso toca as pessoas, né? Acho que pra gente isso é muito importante. Então experimentem, coloquem nos seus treinos também, encontrem formas de colocar isso na sua rotina. Não tem uma fórmula, tá? A gente não quer que nada disso seja como uma fórmula. A gente está trazendo só referências, ideias, reflexões para vocês pensarem sobre também. Então, mas coloquem um pouco de vocês dentro do que vocês estão fazendo, dentro dos seus treinos. Pensem as diversas formas que pode ser, seja treinar dentro de um lugar que você se sente confortável, encontrar uma cor que te dê um ânimo, coloque uma música que te anime, enfim. Isso dentro da parte de criação é tão infinita e tão pessoal que é difícil colocar, mas acho que a gente pode ir estimulando isso a partir do que vocês sentem. E acho que a gente não precisa ser tão rigoroso também, né? Acho que a gente tem uma coisa também de, às vezes a gente quer começar fazendo uma coisa incrível e assim, muito provavelmente não vai ser incrível as primeiras, né? A gente começa só fazendo o que a gente consegue, e pode ser inclusive que seja incrível, mas eu falo num critério pessoal. Às vezes a gente tem um nível de exigência tão alto que a gente não consegue fazer de tanto que a gente já acha que vai ser ruim ou que não vai ser bom o suficiente. Então uma parte disso é você ter uma leveza para entender que o caminho se faz caminhando, né? Que vai melhorar à medida que a gente vai fazendo. E aí, com o tempo, com elaboração, com o olhar de outras pessoas, com outros especialistas colaborando, essa evolução acontece. E aí, falando em evolução, tem uma parte que a gente acha, assim, muito forte, muito fundamental, é criar caminhos de horizonte, assim, né? De você evoluir. Porque a gente fala que você não assume um risco desnecessário, não faz nada que te machuque. Mas também não fica no mesmo lugar, porque, como eu costumo dizer, você não é uma árvore. Então, vai criando metas, olha o que você gostaria de aprender, cria esses caminhos, né? A gente
relutou muito em fazer uma sequência de truques para dizer isso é mais fácil, isso é mais difícil, justamente porque cada pessoa tem a sua história, tem as suas facilidades e dificuldades. Então, vamos aprender a ler cada truque, cada movimento, entender qual o caminho para ele, se é um caminho mais difícil para mim ou mais fácil para mim, e como isso me ajuda a estruturar um caminho mais forte e não me faz desistir ou querer fazer o truque. Certo? E aí, como a gente já falou sobre objetivos, né, aqui também se vincula a isso, né? A evolução também faz parte dos objetivos que você cria. Se o objetivo realmente é o tamanho que você cria ele, é onde você vai chegar, e o tamanho com quem você cria junto, né? Encontrar pessoas com quem você quer trabalhar com objetivos similares também é muito importante para a evolução. E não é que às vezes você dá super bem com a pessoa e os truques também saem, tá tudo, só que os objetivos são diferentes, em algum momento isso vai criar uma divergência. Não sei que vocês se alinhem de alguma forma, é bom sempre também ir conversando. Acho que no final de tudo a comunicação ela vai linkar tudo que a gente falou, porque ela vai juntar todas essas coisas, vai juntar o treino, vai juntar o ensaio, vai juntar a criação, vai juntar os objetivos, com a comunicação também você consegue definir bem seus horizontes, para onde você quer ir juntos, ou até onde, enfim, tudo tá aí. E é isso. Acho que essa é a gente tem nosso ciclo dessa primeira videoaula. A gente vai deixar aqui todos esses vídeos que a gente falou, referências, e durante todo o vídeo vocês devem ter visto várias referências que a gente foi colocando. A gente sempre vai deixar em aberto a comunicação, então vocês podem falar com a gente por aqui, pelo Instagram, pelas nossas redes gerais. Se você tá aqui até agora, curte esse vídeo e conta o que você achou, tá bom? Conta da sua dupla, conta o que fez sentido, conta o que você acha que não tem nada a ver com o que a gente falou. Por favor, conversem com a gente. E porque pra gente é muito legal essa troca, a gente quer expandir. Assim, a gente brinca que eu cheguei falando pra Mara antes que ela começar a fazer que eu queria disseminar a mão a mão, né? Numa brincadeira de... A missão do Diego é disseminar o mão a mão. E aí eu tô agora junto com ele nessa missão. Então a gente vai trocando ideia, tá bom? Esse é o nosso primeiro vídeo. Ele é um projeto que foi contemplado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, pelo Fomento ao Circo. E a gente vem do projeto Atravessando Lugares com Treino em Cena, que também tem um espetáculo que dia 16 de maio, que provavelmente não vai estar, mas... dia 16 de maio vai ter nossa apresentação. Ah, não, vai estar sim. Porque esse é dia 12. Eu tô maluca. Ela sabe ainda, né? Mas eu vou deixar essa brincadeira no final pra vocês se divertirem. Tá bom? 16 de maio, 11 horas, nesse mesmo canal do YouTube aqui. Bora nós, chama todo mundo, já dá pra definir, já dá pra criar o lembrete lá pra você. Então vem ver e conta pra gente também o que você achou da apresentação.